O Estado de São Paulo já conta com uma lei que tira pessoas que comprovadamente cometem maus tratos da guarda dos animais domésticos. Com a nova lei, o agressor pode perder a guarda do animal, tanto o que foi agredido quanto outros que venha a possuir. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar hoje aqui no estúdio da TV Justiça com a advogada Andréa Vulcanes. Boa tarde. Boa tarde. Queria que a gente começasse explicando o que a lei enxerga como maus tratos no caso dos animais. Como estabelecer esse critério? Sim, a Lei de Crimes Ambientais, ao criar o tipo de maus tratos aos animais, tanto domésticos quanto silvestres, ela estabeleceu um tipo aberto, né? Então, maus tratos, basicamente, considerado todo tipo de injúria física que provoque dor, crueldade ou atos dessa natureza sobre qualquer tipo de animal. A visão da lei, como você estava dizendo, é a mesma para animais domésticos e animais silvestres? É a mesma para qualquer tipo de animal. O que a gente pode dizer para um estado que não tem uma lei específica para tratar desse assunto? Como é que tem funcionado lá no Rio? Isso. Do ponto de vista da legislação de crimes ambientais, ela, além de criar o tipo penal, ela criou também tipo administrativo, em que impõe aos órgãos de meio ambiente agir sobre ações dessa natureza. E neste âmbito das infrações administrativas, é dado ao poder público promover a apreensão desses animais. Então, o Estado de São Paulo definiu isso de uma forma um pouco mais clara, estabelecer a guarda e a perda da guarda, no caso da prática desse tipo de injúria, e, de qualquer modo, isso vem sendo tratado até então, independente das legislações estaduais, nesse âmbito administrativo, com a apreensão dos animais que estão sofrendo qualquer tipo de abuso. E o que acontece com esses animais após a apreensão? Digamos que uma pessoa comprovadamente pratique maus tratos contra um animal. Como tem acontecido na prática? Na prática, quanto aos animais silvestres, eles são encaminhados para os centros de triagem, que são órgãos e entidades estabelecidas pelo poder público, e ali é feita toda uma adaptação e a verificação da possibilidade desses animais retornarem ao ambiente original. Não sendo, eles são encaminhados para instituições como zoológicos ou centros de cuidados mesmo de animais silvestres que não têm condições de reabilitação. No caso de animais domésticos, eles têm sido encaminhados para os centros de zoonoses ou principalmente instituições que fazem cuidados e têm esta vocação para fazer cuidados de animais. Quais são as punições para quem é pego praticando esse tipo de ato, de maus tratos com os animais? No âmbito do crime, o crime é estabelecido na Lei 9.605, é detenção de 3 meses a 1 ano. No caso dos animais domésticos, a mesma coisa, obviamente. A mesma coisa. Dá para substituir essa detenção por penas restritivas de direito? Como é que funciona no dia a dia? Sim, a própria lei estabelece a possibilidade de conversão dessas penalidades restritivas de liberdade por restritivas de direitos e estabelece ali um rol, né, com destinação à prestação de serviço à comunidade ou até, eventualmente, contribuições financeiras que são destinadas a instituições que protegem animais e situações dessa natureza. E o que acontece quando os maus tratos acontecem em um lugar que deveria estar cuidando do animal? Por exemplo, você disse que o zoológico seria para um animal silvestre um abrigo, mas existe uma série de regras que devem ser cumpridas para que o animal viva bem em um zoológico. Quando essas regras não são cumpridas também, a gente pode interpretar, a lei interpreta como maus tratos? Sim, também pode interpretar como maus tratos. Se você tem um animal em guarda, seja privada, ou seja pública, ou seja instituição de qualquer natureza, detectada a realização de maus tratos ou atos cruéis, essa instituição pode ser inclusive fechada. E isso acontece para garantir, obviamente, que o animal seja bem tratado. Dali ele pode ser levado para uma outra instituição? Pode ser levado para uma outra instituição. A gente assistiu isso quando mudou um pouco a regra no Brasil para o uso de animais em circo, por exemplo, né? É um exemplo do que acontece na prática quando usada a lei. Esses animais foram muitas vezes abrigados pelos zoológicos nessa transição? Muitas vezes é a única possibilidade. Os zoológicos já conseguem fazer o manejo desses animais, principalmente animais grandes, animais de grande porte, tem muita dificuldade de quem possa recebê-los. Os zoológicos atualmente têm sido o grande recebedor desse tipo de animal que sofre maus tratos. Tá ótimo, daqui a pouquinho a gente volta. E nós voltamos a conversar com a advogada Andréa Vulcanes, que fala conosco sobre maus tratos a animais. No Brasil, algumas festas culturais, inclusive, têm o animal como um participante do cenário, da festa em si. Por exemplo, a farra do boi, vaquejada, todas proibidas agora, porque é uma questão de maus tratos também, né? A gente pode dar esse exemplo? Esses são exemplos bastante polêmicos que, ao longo do tempo, vieram sendo muito discutidos, tanto na Justiça quanto nos órgãos de meio ambiente, sobre o tratamento a ser dado com isso.
Os casos concretos têm sido levados e alguns são julgados definitivamente como crimes, outros não, a depender da forma como é dado o tratamento para o animal. Então, de fato, qualquer tipo de injúria que sangre o animal, cause feridas, ferimentos, dor, tem sido considerado como maus tratos. E como fazer essa denúncia? Digamos que eu tenha participado de uma festa, tenha assistido cenas que eu considero que são maus tratos. Como é o processo de denúncia, de checagem até a punição? A denúncia ela pode ser feita em 2 âmbitos, no âmbito da polícia, né, polícia civil ou militar, que fará a apuração, ou no âmbito dos órgãos ambientais que tratam das questões ambientais nos estados, ou no IBAMA, que é o órgão federal. E verificado a denúncia, o órgão ambiental é obrigado a ir até o local e verificar se está sendo praticado maus tratos. No caso de animais domésticos, também uma polêmica que ficou cada vez mais exposta por conta dos vídeos na internet. No caso de animais domésticos, também temos exemplos de maus tratos, né? Muitos exemplos de maus tratos provocados por das mais variadas situações, de prender o animal por muitos dias, não alimentar o animal, não curar doenças desses animais que ficam com feridas e levam, né, a sofrimento e crueldade muito grande, ou a injúria propriamente dita, né, a agressão que é feita com esses animais, que tem sido muito comum, infelizmente. Uma prática, infelizmente, também muito comum é o abandono. Nesse caso, também é interpretado pela lei como maus tratos, né? As famílias que, às vezes, viajam, mudam e deixam o animal. E essa é uma prática comum nos períodos que antecedem os períodos de férias. As famílias não sabem o que fazer com o animal e o abandonam nas ruas. A gente tem verificado na jurisprudência uma oscilação. Em alguns casos, a depender do caso concreto e do dolo, né? A vontade de abandonar e sabendo que aquele animal pode ser exposto a uma situação muito do ponto de vista da injúria física, com sofrimento, dor e tudo mais, tem havido condenação, em alguns casos não, pela falta de tipicidade, a depender especialmente do dolo, da verificação do dolo no caso concreto. E as pessoas que assumem a responsabilidade por esses animais, às vezes algumas ONGs, né, que cuidam, que tratam, assumem essa responsabilidade, essa guarda do animal temporariamente. Depois, como é que a lei interpreta isso? Também são casos até comuns, né? A gente vê em algumas cidades iniciativas muito boas de pessoas que tentam cuidar desses animais domésticos. Hoje, praticamente no Brasil, os grandes centros urbanos têm instituições de proteção e defesa de animais que fazem um recolhimento e dão todo um tratamento adequado, né? A castração dos animais para que eles não se reproduzam em cativeiro ou quando estiverem eventualmente soltos na rua. E esses cuidados todos. São instituições, em geral, não públicas, são ONGs ou pessoas mesmo que fazem, né, que têm um amor por esses animais e tratam disso dessa forma, em geral em caráter voluntário, às vezes recebendo algum incentivo do Estado ou não, e que tem sido hoje o grande desaguador, né, para o próprio poder público, para o cuidado desses animais que são recolhidos ou retirados da posse dos seus tutores.